Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem sentiu o céu descer no momento dos louvores? Glória a Jesus. Quem estava com o coração aberto, recebeu, eu tenho certeza, de uma porção do céu. Mas o Senhor é bondoso, misericordioso, nos ama. E Ele quer continuar derramando da palavra dEle, do seu amor sobre as nossas vidas. E nós estamos numa série Metanoia, a expansão da consciência. Nós que estamos aqui aos domingos, aqueles que não puderam estar, as nossas palavras ficam gravadas no canal da igreja. Vão lá ouvir, porque nós temos crescido muito. Foram palavras que abriram mesmo, né, a nossa mente, fizeram a gente mudar algumas coisas, né, ressignificar, fazer diferente, mexeu com o nosso entendimento, com o nosso coração, e o Senhor quer continuar falando conosco nesta noite. E metanoia, que nós tanto estamos ouvindo, o que significa metanoia? Metanoia no dicionário significa mudança de pensamento ou de caráter. Ou também significa arrependimento por um erro cometido. E nessa noite, o tema será projetado. Nós vamos falar sobre as palavras. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está falando desde o começo deste culto. Sobre as palavras, sobre aquilo que sai dos nossos lábios. As palavras importam. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre as palavras, não a palavra de Deus, mas sobre todas as palavras que nós falamos e sobre todas as palavras que nós ouvimos. E nessa série nós já ouvimos falar sobre palavras. Nós ouvimos uma ministração que falou sobre os sims e os nãos. Nós ouvimos uma ministração que falou sobre discernimento das palavras, discernimento das coisas. E nesta noite nós vamos falar sobre todas as palavras, sem deixar escapar nenhuma delas. Eu quero que você abra comigo a palavra que está em Isaías 6. Isaías 6, a partir do 1, nós vamos ler do 1 ao 7. Quem aqui, antes de começar a ler, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui acha que as palavras têm importância? Faz assim. Amém, glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: eu estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida
e os seus pecados foram perdoados. Amém? Até aqui vamos orar. Pai amado e Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor. E na Tua presença, o Senhor fala. Nós queremos coração sensível. Abre o nosso coração. Abre os nossos ouvidos. E fala aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E essa palavra tão linda que nós lemos aqui, uma palavra da qual nós estávamos cantando no último louvor, uma palavra onde um profeta, o profeta Isaías, muito conhecido nosso, ele tem uma revelação de Deus, aonde essa palavra diz que o profeta Isaías vê um trono, aonde vê o Senhor, aonde vê a orla, o manto do Senhor enchendo o templo, aonde ele vê anjos, serafins com vozes, cantando, adorando e falando: Santo, Santo é o Senhor. Tem uma canção que diz, uma canção muito linda, um louvor que diz, né? Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo, e os anjos voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é você. E toda a terra se enchia da fumaça, da Shekinah, e todos os olhos viam o Rei da Glória. E neste momento, então, Isaías viu o poder, viu o misterioso e maravilhoso poder de Deus. E quando ele vê os anjos voando e cantando em uma só voz, Isaías diz uma coisa, e é isso que eu quero falar nesta noite. Ele diz: ai de mim, que tenho lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. E neste momento a palavra diz que um anjo voa e tira uma brasa ardente, aquele anjo que estava entoando um louvor, e toca nos lábios de Isaías e diz: o seu pecado foi perdoado, os seus lábios foram purificados. E aqui nós estamos no capítulo 6, pode parecer que Isaías estava começando então a fazer a obra ou fazer algo para o Senhor, mas não. Isaías já era um profeta, já profetizava, estava no meio do povo de Deus, era um homem de Deus que recebia profecias, que falava em nome do Senhor, mas de repente ele recebe uma revelação. De repente, mesmo esse homem vivendo diariamente, já profetizando, ele recebe uma revelação quando então o rei Uzias morre. O Senhor, o Rei dos Reis, aparece. É interessante, né? Se nós pensarmos, de repente, quando morre um rei, que era então aquele chefe do momento, o Rei dos Reis aparece para aquele profeta e fala com ele no profundo: olha, Isaías, tem algo aí que ainda nós precisamos mexer. Tem algo aí que eu ainda preciso tocar em você. Eu preciso ainda tocar nas palavras, nos seus lábios, para você continuar fazendo a obra, para você continuar profetizando. Porque quando o Senhor toca, quando é o Senhor que fala conosco, não tem acusação. Quando o Senhor vem e quer mudar, quer fazer uma metanoia, quer fazer uma transformação, quer que nós nos arrependemos, Ele toca com amor, com uma brasa em mente, palavras, coração, e diz: o seu pecado foi perdoado. Prossegue, que eu tenho muito ainda para falar através de você.
E eu quero ler alguns versículos com vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Não precisa abrir a palavra. São versículos curtos e muito conhecidos, se vocês quiserem projetar. Eu quero ler em 2 livros, no de Provérbios e no do Tiago. Nós vamos ler alguns deles sobre palavras. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Diz assim, Provérbios 10, 11 e 12. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tiago 1, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 3,10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. São palavras que traz para nós nesta noite algo para nós pensarmos. Algo para tocar no nosso coração, na nossa mente, com uma transformação. Algo que faz com que nós pensamos naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos ouvindo. Sabe que há muito tempo a gente escuta dizer algo, isso tem falado comigo enquanto eu preparava essa palavra. Olha, preste atenção naquilo que a pessoa faz, não preste no que ela fala, não é verdade? Olha, é melhor nós ficarmos com as atitudes do que com as palavras, não é? E não deveria ser assim. Deveria ser as palavras terem valor. Aquilo que nós falamos deveriam ser ditas de uma forma que tenha veracidade. Mas hoje em dia as palavras estão tão vazias, estão tão vãs, que nós temos que ficar ligados nas atitudes, porque as palavras já não condizem mais com as atitudes e vice-versa. Mas não deveria ser assim. As nossas palavras, quando nós pedimos essa metanoia, esse arrependimento, essa transformação, ela tem que passar num processo que aquilo que eu digo precisa estar perto ou caminhando para ser aquilo também que eu pratico, também que eu faço. Nós precisamos ser vistos das duas formas. E nós não temos sido vistos assim. Por quê? Porque as palavras hoje em dia, elas estão sendo mais cortantes do que espada. Ou talvez mais falsas do que nota de R$3. E nós precisamos entender, meus irmãos, aquilo que diz a palavra sobre as palavras. Que as palavras que nós falamos, elas selam acordos, querendo vocês ou não, no céu e na terra. Aquilo que sai dos nossos lábios sela um acordo no céu e na terra. Guarde isso. Então, cuidado para nós não colocarmos a culpa em todo mundo, em Deus, em todo mundo por aí, quando as coisas não vão muito bem, e esquecermos daquilo que estão saindo dos nossos lábios. Nós vivenciamos ontem um casamento. E em um casamento, eu quero dizer para vocês que precisa sim da ação de noivo para se casar, né? Você precisa ter uma ação de amor, de eu quero me casar. Mas no casamento, a palavra é muito importante.
Porque eles só se casam, eles têm a intenção, eles chegam até o altar diante de Deus e do pastor, mas eles só se casam se eles falarem o quê? Sim. Porque se naquele momento eles falarem não, todo aquele plano ficou ali, acabou. Eles precisam verbalizar diante de Deus, dos pastores e das testemunhas, sim, eu quero me casar. Quando nós fazemos votos para alguém e por alguém, nós também votamos algo de dentro do nosso coração. Nós expressamos por palavra algo que está ali dentro. E nós então colocamos aquele voto diante das pessoas e de Deus, e naquele voto carrega o mais profundo do nosso coração. Então eu quero dizer para vocês que as palavras, elas têm uma grande importância. Uma grande importância. A palavra nos ensina que em tudo habitou a palavra. A palavra habitou, o verbo vivo, quando ainda nada existia. Existia o verbo, a palavra. E o Senhor, o Deus Pai, com uma palavra, o haja dele, da boca dele, ele criou todas as coisas. Ele tinha o desejo, a intenção e ele usou a palavra. Quando o Senhor Jesus, ele foi crucificado, ele foi por amor, ele foi por obediência, ele foi intencionado debaixo da obediência do Pai, mas ele abriu os lábios dele e ele disse: está consumado. Ele poderia não ter dito nada, porque ele estava ali, ele tinha uma postura, a gente já ia entender, mas não. Para nós entendermos o quão poderoso é a palavra, ele abriu a boca e ele disse: está consumado. A palavra de Deus nos ensina em Romanos que nós também, quando nós nos achegamos no Senhor, nós também fazemos o quê? Com a nossa boca. Nós confessamos e dizemos: eu aceito, eu quero esse Senhor como único e suficiente Salvador. Nós temos então o posicionamento, a intenção, mas nós abrimos os lábios e dizemos: vem morar. Eu não vivo mais sem você, eu dependo de você, Jesus, porque o Senhor é tudo na minha vida. E a palavra também diz que quando Ele voltar, os joelhos se dobrarão e as vozes dirão que Ele é o Senhor, o único Senhor. Então eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender nesta noite o quão poderoso é quando nós entendemos dessa metanoia na forma de arrependimento. O que eu estou falando? O que está saindo dos meus lábios? O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? O que eu estou falando com o irmão? O que eu estou dizendo para ele? O que eu estou expressando? Porque a palavra do Senhor, quando eu estava preparando essa palavra, eu vi uma figurinha que me chamou muita atenção. E o tema desta palavra de hoje, as palavras importam, eu tirei dessa figurinha. A figurinha estava escrito somente isso: as palavras importam. Eram duas pessoas, uma pessoa deitada na cama e essas pessoas falando ao ouvido dessa pessoa. E eram coraçõezinhos que saíam da boca e entrava no ouvido daquela pessoa que estava dormindo. Aquilo bastou para Deus falar aquilo que Ele queria comigo e confirmar diante de tantas coisas que o Senhor já estava falando. Porque as palavras, elas entram aqui no ouvido, não entram? Entra no nosso ouvido. Para nós que podemos hoje ouvir, elas entram aqui, elas vêm aqui na mente e elas descem aqui para o nosso coração. E eu já preguei outras vezes sobre palavras, de palavras que não são ditas, de falta de elogio, de falta de encorajamento. Já preguei uma palavra sobre encorajamento aqui.
Mas o que o Senhor quer falar hoje são as palavras que entram no coração, trazendo tristeza, trazendo mágoa, trazendo dano. E que muitas vezes nós nem nos damos conta, porque nós já falamos tanto, né? Nós às vezes falamos pelos cotovelos, achamos que não importa. Aprendi a falar, não é verdade? Deixa eu sair falando. Falando o que vem na cabeça. Ai, que perigo. Que perigo. As mulheres, então, só o sangue de Jesus, né, pastor Beto? Que tem 3, meu marido também. Né? Mas o Senhor me trouxe algumas pessoas nesse tempo. E que essas pessoas falaram coisas. E quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, o Espírito Santo conecta todas as coisas. E conversando com muitas pessoas de diferentes lugares, elas falaram a mesma coisa. Expressões, palavras que elas tinham ouvido e que tinham entrado como uma faca no peito. E algumas expressões eu anotei aqui, porque não vai desrespeitar e nem falar sobre ninguém, porque são expressões que nós podemos também ouvir. São assim, preste atenção nas expressões, palavrinhas assim, sem maldade nenhuma, palavras que nós falamos. Nossa, mas o seu marido não te levou nessa viagem? Você ficou sozinha? Pronto, já lançou outro assunto e já foi, passou. Palavras que eu ouvi, tá? São palavras que eu ouvi de pessoas que viveram essas frases. Nossa, mas você é feliz assim mesmo? Não é possível. Eu acho que você finge. E continua outro assunto, emendou em outro. Nossa, mas você usa branco todo dia? Feliz Réveillon! Emendou em outro assunto. Palavrinha, gente. Parece bem inocente, não parece? Nossa, mas você não vai se casar? Menina, você não quer arrumar namorado, não? Quer ficar pra tia mesmo? Emenda em outro assunto. Não parece uma bobagem? Nossa, mas parece que não falou nada demais. Não chamou de maldosa. Vamos falar o que a gente pode falar. Não chamou de maldosa, nem de feia, nem de nada. Falou nada, Talona. Que nada. Eu quero dizer que todas essas pessoas que eu falei essas frases, foram frases de pessoas que vieram compartilhar comigo. Todas elas me disseram assim, entraram no meu coração. Eu estava tão em paz. E aquilo mudou o meu dia, a minha semana, o meu mês. Eu não tinha mais vontade de vir na igreja, de falar com a vizinha. Eu fiquei ofuscada. Parece que essa pessoa tirou o meu brilho de viver. Olha que sério. Vou falar uma outra que Deus está ministrando aqui o meu coração. Não gosto de você, não. Não quero mais você aqui. Parece tão... Mas aquilo entra de um jeito, meus irmãos, que depois o Espírito Santo vai ter um trabalho tão grande nesse coração para trazer cura, para pegar essa palavra que esse irmão ouviu e falar, eu tenho uma outra sobre você, que é você é minha filha amada, eu sei o que eu tenho para você, eu tenho para você bênção e não maldição, eu tenho para você uma palavra de vitória, eu sei os planos sobre o seu respeito. O Senhor tem algo, e se essa pessoa não souber aonde ela depositar essas palavras, porque se ela depositar aqui, ela vai sofrer. Porque cada pessoa é de um jeito. Então ela vai precisar entender, passar por um processo de depositar aqui, ali, para ela então prosseguir. E isso tudo, meus amados, foram pessoas inocentes, não foram pessoas que não gostavam, foram irmãos, foram família. Então nós temos que vigiar.
aquilo que a nossa boca está falando, se nós estamos falando para trazer cura, ou se nós estamos falando porque nós queremos falar, porque tem algo dentro de nós para ser ainda tocado pelo Senhor. Isaías reconheceu isso diante de Deus e dos serafins. Eu preciso de um toque na minha boca, nos meus lábios. E eu quero pedir, vou fazer uma pausinha com vocês aqui, algo que o Senhor ministrou ao meu coração, para vocês trazerem à memória. Eu quero que vocês se tragam à memória, que o Espírito Santo visite o nosso coração. Para se você falou algo para alguém, ou se você também recebeu palavras de alguém, o Senhor está neste lugar. O Senhor é o mesmo que tocou os lábios de Isaías. E Ele quer tocar lábios e corações que falaram e que escutaram palavras. Entrega para o Senhor nesta noite. Ai de nós, se não nos arrependermos, né? Nós ouvimos muito o nosso pastor falando, né? Ai de nós. Mas glória a Deus que o Senhor nos traz aqui hoje. Porque quando Ele fala de metanoia conosco, é o Senhor que está falando. Então Ele quer uma mente transformada. Ele quer uma renovação de atitude. E Ele também quer arrependimento. Porque Ele é o perdão para nós prosseguirmos. Quando Ele traz esta série, não é para acusar ninguém. É porque Ele quer, assim como Isaías, assim como Ele amava Isaías, tocar em nós, para nós continuarmos profetizando na vida do nosso irmão, bênçãos, palavras do céu, continuar entoando com as nossas vozes, como nós fizemos aqui nos 3 louvores, como os serafins faz. Santo, santo, santo é o Senhor. Pensem aí, nós já estamos encerrando. Pensem aí o que nós temos falado também, quando outras pessoas não estão ouvindo. O que você tem dito para outras pessoas, de outras pessoas, quando elas não estão neste lugar, quando elas não podem ouvir aquilo que está sendo dito sobre elas. A palavra do Senhor em Provérbios também diz algo, Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Não adianta nós falarmos de discernimento se nós não entendermos o que nós precisamos para ser pessoas que vivem com discernimento. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes as palavras que nós queremos falar, elas são carregadas de verdade. Não são mentiras. Vou dar um exemplo para vocês. O que você está dizendo? Um exemplo, vou contextualizar. Quando alguém vem falar para vocês assim, olha, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir uma padaria, vou começar a fazer pão. Tá, Loana? E você sabe de 2 padarias que faliu. Mas também você sabe de 3 que não faliu. E você pega para aquela pessoa e fala assim, ah, não abre não, eu conheço 2 padarias que faliram. Você mentiu? Não, não mentiu, você disse a verdade. Você sabe de 2 padarias que faliu. Mas tem 3 que não faliu. E aquele irmão tem um sonho. O que você fez? Você matou o sonho do seu irmão. Você, com as suas palavras verdadeiras, você enterrou um sonho. Quando você deveria ter feito isso, olha aqui, até o insensato passa por sábio, se ele ficar quieto. Se ele contiver a língua, parece até que ele tem discernimento. Então, nós às vezes precisamos pedir para o Senhor, se é o momento de nós darmos aquela opinião que ninguém pediu.
Às vezes a pessoa nem tem intimidade com você. Você nem é íntimo, mas de repente vem algo na tua cabeça, sei lá do quê. Você quer mostrar que você sabe, ou que você quer mostrar algo que não foi curado dentro de você, uma arrogância, um egoísmo, um poder que não vem, e de repente você lança algo e você aponta algo na vida do irmão, isso. Adiantou alguma coisa? Você vomitou aquilo tudo, mas adiantou? Não adiantou. Você atrapalhou e atrapalhou muito. Quando você deveria ter pedido para Deus, o que eu falo? O que eu falo? Será que eu me calo? Porque se eu não me calar, como eu devo falar? Será que é o momento? Qual é a palavra? Mas eu quero te dizer, meus amados irmãos, que sempre, quando você abrir a tua boca, não importa a situação, e você declarar da palavra do Senhor, daquilo que vai trazer bênção, daquilo que vai levantar o seu irmão, você vai ganhar sempre. Você vai estar sempre fazendo algo que agrada o coração do Pai. Nessa noite vamos pedir para o Senhor, assim como Isaías pediu, toca nos meus lábios. Eu quero uma metanoia de palavras. Eu quero arrependimento. E é algo, meus amados, que são expressões que parecem que não carregavam nada, essas que eu li no começo. Nossa, que difícil, Taloana. Não. Se nós pedirmos para o Espírito Santo vigiar os nossos lábios, tocar como a brasa, Ele faz. Nós vimos nesta noite. E se por acaso você tem as suas palavras já tocadas pelo Senhor, mas tem ouvido muitas palavras que está dentro do seu coração, adoecendo a sua mente, coloca também nessa noite para o Senhor. Coloca no altar do Senhor. Senhor, essas palavras não me pertencem. Isso que eu ouvi, essa frase que eu ouvi, não é sobre mim. Se eu sei que tem alguém falando sobre a minha vida, coloca para o Senhor. Eu não estou lá, então o Senhor está. Justifica a minha vida. Porque o Senhor conhece quem eu sou. Coloca para o Senhor. E toda vez que você for abrir os seus lábios, com qualquer expressãozinha, com qualquer frasezinha que parece inofensiva, eu quero pedir algo, um exercício que é palavra de Deus para nós. Não faça aquilo que você não gostaria que falasse para você. Então pense antes de abrir a boca, aquilo que você vai falar. Se você ouvisse, como você ia ficar? Bem? Melhor? Pior? Que linda. Glória a Deus. Rebequinha, Senhor. Glória ao Senhor pelas crianças que nos ensinam tanto. E eu vou contar algo agora, porque você chegou aqui. Menininha linda de Jesus. Eu vou contar algo que o Senhor me fez lembrar. Com a Rebeca chegando até o altar pela vida das crianças. O Senhor fala conosco em todos os o tempo. Nós precisamos estar sensíveis. E na última viagem, um testemunho breve para vocês, que nós fizemos agora por esses dias. Logo que nós pegamos o carro, nós somos muito aventureira, minha família, viu? Quem já conhece sabe que a gente dirige daqui para ali, anda 1000 quilômetros num dia, dorme aqui, acorda ali. Nós somos estradeiro, viu, Rebequinha? E nós pegamos o carro, nós descemos em Fortaleza e nós pegamos o carro e nós íamos até uma praia que dava 3 horas de Fortaleza. Já era noite e nós tínhamos que dirigir até esse lugar que a gente não conhecia. E eu vou contar algo para vocês. Então a gente geralmente coloca o GPS no carro e aí vou eu de copilota daquele GPS. A pastora já contou um testemunho aqui nosso de GPS tremendo, né, pastor? E coloco o GPS no carro e eu vou então dando as coordenadas.
E a gente queria chegar logo. O Dario já está rindo porque ele já sabe a história aqui. A gente queria chegar logo e a gente já saindo em Fortaleza, eu falei, vira por aqui. Eu olhando, vira por aqui, e era para virar por ali. Então nós entramos, mas assim, coisa que em meio milésimo de segundo, o GPS ia recalcular e a gente ia voltar. No que eu falei vira por aqui, era virar por ali, o meu abençoado do meu marido, ele já ficou como? Irritado. Quem errou a rota aí? Eu. Você errou a rota do GPS. E aí eu já fechei a cara assim, muito brava, querendo chegar logo, porque todo mundo queria chegar logo. Foi um dia inteiro de viagem, já estava à noite. Aí uma criancinha no banco de trás, a Cecília, que a Rebequinha veio, eu lembrei. A Cecília, que ela, criança é muito usada pelo Senhor nas palavras. E ela falou assim, e a gente fechando a cara, um querendo falar com o outro, já meio de bico, as férias começando, olha aí, irmão. Ela falou assim, eu amo você, mamãe. Papai, eu te amo. E ela veio com a carinha assim no meio do banco, não é? Eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. E o Dario, eu te amo também. E eu não respondi nada assim, mamãe, eu te amo tanto. E aquilo foi amolecendo, o Espírito Santo foi falando comigo. E eu falei, eu te amo, filha. E de repente, em meio segundo já era eu te amo, a rota já tinha sido calculada. E nós estávamos indo para o destino. Lembrei desse testemunho para contar. Mas dizer quão poderosa são as palavras que saem da nossa boca. Porque aquele momento era um momento de silêncio profundo dos bicudos. Que teve uma criança usada pelo Espírito Santo e disse, eu te amo, te amo. Quando aquelas palavras já estavam tocando nós, pronto, estava todo mundo já amando. E já esquecido daquilo e pronto, e as férias foi abençoada para a glória do Senhor. Então vamos vigiar naquilo que nós estamos falando. E se nós estamos ouvindo, vamos colocar essa palavra para o Senhor, para quem precisa receber. E para encerrar, Salmos 19:14 diz assim, que as palavras do meu coração e o meditar da minha mente sejam o quê? Agradáveis a ti, um louvor. Nós falamos o tempo todo, a pastora falou, um louvor a ti. As palavras e o meditar da boca e do coração e da mente. Um louvor agradável a quem? Ao nosso Senhor. Esse salmo diz, nossa rocha e o nosso libertador. E nesta noite nós vamos ouvir um louvor dessa palavra de Isaías 6. Manu, coloca para nós. E nós vamos aí no nosso lugar mesmo, onde nós estamos, colocar para o Senhor o que nós temos falado, o que nós temos ouvido e pedir para o Senhor tocar os nossos lábios, a nossa mente e o nosso coração.